Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Eu tenho que ir partindo os vídeos aos bocadinhos, porque senão os senhores não conseguem aguentar a injeção capilar toda. Eu vou falar aqui de uma coisa que o meu amigo Gonçalo Sousa falou e que. Isto é só um clickbait que eu quero falar de matéria, mas está bem. Que por acaso me despertou curiosidade. Vamos ouvir. Porquê é que António Costa e Constança Urbano de Sousa forçaram a demissão da altura da diretora do CEF? Porque queriam obrigá-la a mentir. Porque a lei de 2017 foi aprovada, com muitas palminhas, toda a gente e da comunicação social também, a catástrofe da manifestação de interesse, e a diretora do CEF, que sabia do que é que estava a falar, estava a dizer que ele ia ser um desastre, não tem nada a ver com globalização. Basta ver a diferença dos números de 2016 para os 17, 18 e 19. Pois, aqui o Miguel Magada é maior. A dar uma tarefa ao senhor do PS, enfim. Não, pois parece que o seu primeiro-ministro realmente fez o que fez na altura, António Costa. Os políticos têm que mentir, roubar e matar. É a esmagadora maioria que sim. Nem em Portugal, não matam nem roubam. Não roubam, enfim. Não matam. Em Portugal não matam, mas é dos poucos países que não matam. Dos muito poucos países. É muito raro um político, a nível de primeiro-ministro, não ter sangue nas mãos. Os americanos, ui Jesus. Os ingleses, ui Jesus. Os franceses, ai Nossa Senhora da Fátima. Ou seja, eu e o José Barros falávamos muito sobre isso, porque o José Barros estava muito envolvido lá com uma garota que não conseguia dar a volta, e eu a explicar a personalidade da garota em termos psicanalíticos, ele estava sempre a dizer, enquanto estávamos no Dom Pedro, ele era assessor político da Som de Imprensa, do Potter na altura, e nós passávamos muitos cheirões na sala de fumo Bem, na altura ainda se podia fumar no hall principal do Hotel Dom Pedro, do Saviotti, onde a gente ia lá. Eu gostava muito de chegar ao Saviotti com o meu Boxster descapotável, e eles abrirem uma porta e depois arrumarem o meu carro, eu ficava todo retido. Isto é que é só saúde. Ali nos Amoreiras, mesmo em frente, esse hotel substituiu onde era a Antena 1, onde eu ia ter com o Nuno Matos há muitos anos atrás, onde era a RDP, a Rádio Difusão Portuguesa, porque a RDP, a Rádio Difusão Portuguesa, as rádios do Estado eram ali em frente ao Amoreiras, no cimo da Joaquim de Aguiar, já a ir para o lado de esquerda era o Amoreiras, e Avenida Pacheco, e o edifício das rádios públicas era aí, e o edifício de televisão era no Lumiar, no Cinto Autopé, desculpa, e também tinha um estúdio no Lumiar. E então, depois juntaram tudo, a RDP e a RTP na Expo, a caminho da Expo, na Sala Gomes da Costa, se não me falha a memória, é o nome da rua. E então, do lado direito quem desce quando se vai para a Expo. E eu ia ter com o Matos, tanto à rádio como à televisão, mais tarde, quando estava tudo junto, eu conhecia muitos grupos da televisão, o Malato, a Sandra Felgueiras, o Zé Rodrigo dos Santos, aquele pessoal todo que eu já vos disse, né? Conheci uns na conversa mais a sério, a Sandra Felgueiras, enfim, e o Malato e companhia. O Zé Rodrigo dos Santos foi muito mais circunstancial. E eu desafio, porque eles trabalhavam lá, né? Estavam todos a trabalhar, depois iam todos para o refeitório e tal. E o Saviotti tinha, não sei se comprou o edifício ou não, mas o edifício onde eram as rádios do Estado passou a ser o Hotel Dom Pedro. E eu ia lá ter com o José Barros a falar da política, como é evidente, né? E a Maria dele, pronto, que eu estava a explicar a personagem da rapariga, e ele dizia sempre, se a psicanálise é uma ciência exata, tu adivinhas tudo. Sim, a psicanálise é muito rigorosa, né, em termos de perfis da personalidade. Então, isto para vos dizer que eu conheço a política por dentro e realmente eu nunca conheci um político idóneo. Não sabe, tem que ter uma grande flexibilidade moral, muito grande. Inclusive, tolerar o homicídio, não em Portugal, mas nos países quase todos, sim, nos países quase todos, até os singapureanos, de quem eu tanto gosto. Nos países quase todos, infelizmente, a política é assim, quer dizer, é a arte do possível, é
é o fim justificar os meios, como dizia o Maquiavel, ou quem seja dizer que o fim tem que se corresponder aos meios, mas realmente a política é preciso ter um estômago de aço. Coisa que as redes sociais, como são doentes e psicopatas, não percebem que quem se move no meio político e quem gosta de política tem sempre essa flexibilidade moral, tem sempre esse temperamento pulsional, tem esse temperamento objetal, se quiserem, para usar uma linguagem da psicanálise. Mas não, os moralistas é que acham que a moral está toda para eles e a ética, não conhecem as pessoas de lado nenhum, não é? Baseiam-se na figura, na persona pública dos influencers nas redes sociais ou dos políticos nas televisões. E nada, temos o Bezos estava a dar uma entrevista, não, eu não conheço o Musk, eu conheço o Musk da televisão e a figura pública dele, tal, mas não faço a mínima ideia como é que ele é na vida pessoal. E as redes sociais, interessantemente, dão uma falsa sensação às pessoas que veem os influencers, os ditos influencers, como se os conhecessem pessoalmente. Não conhecem. Conhecem o boneco que aparece nas redes sociais do YouTube, que é o boneco político que aparece dos políticos nas televisões. Se eu falo muito de mim, falo, mas hoje não fazem a mínima ideia de quem eu sou. Isto é o que eu deixo para transparecer aqui. Se os políticos são assassinos, muitos são. Mas os senhores não fazem a mínima ideia de que são. Quem é que alguma vez pensava que o Duarte Lima era um assassino? Alegadamente é. O líder parlamentar do PST, escolhido por pessoa Cavaco Silva, não é propriamente uma pessoa parva, não é? Assassino. Mantou a velhota lá no Brasil por causa do dinheiro. Alegadamente, não sei, mas é o que diz o Ministério Público, não é? Quer dizer, é isso. Por isso, onde eu quero chegar é que, pronto, a natureza do ser humano é assim. O Sr. Primeiro-Ministro mentiu descaradamente com a história do CEF. Pois mentiu, não tenho dúvidas nenhumas, não há dúvidas absolutamente nenhumas. É assim que funciona a coisa, costuma ser. Os governantes mentem ao povo descaradamente, mentem. Os governantes roubam ao povo descaradamente, alguns, mas raro. Assim também não é assim, nem 80. Matar e esfolar as grandes potências a todas. A Espanha ainda mata e esfola. Quando a ETA existia, sim. Agora tenho algumas dificuldades em acompanhar esse raciocínio. A França ainda mata e esfola, sim, com a legião estrangeira. Ui, Jesus. Os ingleses, oi, Nossa Senhora, por causa da coligação com os americanos, do M6, que os ingleses é talvez do piorio. Aliás, o Dr. Alexandre Correia numa live disse-me isso, confirmou isso em público, eu fiquei surpreendido. São piores que os americanos, os ingleses. Em termos de operações sensíveis e tal, são piores que os americanos. Porque os ingleses têm sempre aquela fantasia da rainha dos mares de Inglaterra, não é? Os alemães, pelo percurso histórico que tiveram, quer dizer, nacionalsocialismo e tudo o resto, o Bismarck, a grande realpolitik do Bismarck, os povos todos, a Holanda, devido à enorme potência colonial que foi, a Suíça, devido à finança infinita que tem, o Mónaco, devido à enorme confluência de grande capitalismo selvagem ali e liquidez infinita com o jogo, com os casinos, bem, o casino principal, os iates, a Fórmula 1, as boas zonas, os Ferraris, aquilo é tudo a grande francesa. Onde há muito dinheiro, há muito poder, onde há muito poder, há muita trafolhice, há muita mentira, há muito roubo e há muita morte também, infelizmente. Natureza humana. Diz-me, se eu estou surpreendido que o Primeiro-Ministro tenha admitido XYZ porque não mentiu com ele, nada, é só não conhecer os políticos. É só não conhecer os políticos. Não se lembra o Galamba lá com o secretário de Estado? Quer dizer, só não conhecer os políticos. O Sócrates mandava o telefone contra os assessores, irritava-se, mandava o telefone contra os assessores. Aliás, Júlio Pereira, que era secretário-geral do CIRP, que é quem tutela, muito amigo do professor Marcos Guedes, que é quem tutela o CIS e o CIE dos Serviços Secretos Portugueses, o Dr. Júlio Pereira, que chegou a juiz supremo,
e reformou-se como tal, era procurador de carreira, a falar do Jorge Silva de Carvalho, isto, aquilo e aquilo outro, porque era chefe de gabinete e tal. Pois é, maçom, isto, aquilo e aquilo outro, e o Sócrates disse, parvoices, porque o chefão dos serviços secretos a falar que um dos elementos que queria promover era maçom. E o Sócrates está para canto, mas a falar com o chefão dos serviços secretos, que já estava antes dele e ficou lá depois dele, parvoices. Era assim que o Sócrates falava com o chefão dos serviços secretos, que não é propriamente uma pessoa de menor importância na hierarquia de Estado. E o próprio Júlio Pereira, então chamamos Júlio Pereira, o próprio Júlio Pereira chegou a dizer, com o Sr. Primeiro-Ministro, o nosso primeiro, como ele falava com o Jorge Silva de Carvalho, o nosso primeiro, o Jorge Silva de Carvalho foi aquele que deu uma grande barracada com a história do ongoing, e pronto, não sei se recordam disso, já disse aqui isto 50 vezes, mas os senhores vêm aqui aos meus vídeos só para ouvir umas bocas à meia morte de água, enfim, diz tudo acerca do povo português. Do povo em geral, não é? Eu digo, o povo português é estúpido, não, o povo é estúpido, não é o português, é o povo é estúpido, seja português, seja americano, seja francês, seja inglês, seja austríaco, é estúpido, por isso é que é povo, não é? Se tivesse uma capacidade interessante, ia chegar a algum lado na vida. As pessoas não chegam a lado nenhum na vida, não é porque não querem, é porque não é porque não podem, é porque não querem. É a tal capacidade de entender e de querer, a tal cognição/avaliação. Não querem, são calões, são preguiçosos, querem coçar a minha casa. Isso é o povo na maior parte do mundo. Bem, para ser concreto, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu, António Costa, mentiu, sim senhor. Miguel Morgado tem toda a razão. Todos mentem, sim. Todos mentem. A pessoa Cavaco Silva mentia, claro. Salazar, sentado ao lado do direito de Jesus Cristo. Ui, então esse Nossa Senhora. Bem, os ditadores então, isso aí então, nem adianta comentar os ditadores. Isso aí então é doutoramento honoris causa em mentiras permanentes e em assassinatos permanentes e em roubar permanentemente. Salazar era um homem sério do ponto de vista patrimonial, mais nada. Roubava e mentia como os outros todos, matava e mentia como os outros todos. Por acaso não roubava, porque parecia que, enfim, tinha essa cassete de seriedade patrimonial. Só isso. O Franco não. O Franco era riquíssimo. Bem, então o Sr. Adolfo, Jesus, as obras de arte, até os dentes de ouro roubava aos velhotes que eram exterminados nos campos de concentração, não é? Quer dizer, o nacionalsocialismo não foi só a máquina de morte, foi também a máquina de crime, a roubar as obras de arte, a roubar os dentes de ouro às pessoas executadas, seja nas câmaras de gás, seja com um tiro na cabeça, tudo, roubavam tudo a toda a gente que matavam e esfolavam, os senhores nacionalsocialistas, discípulos do Sr. Adolfo. E não, hoje há muita obra de arte que foi roubada e não recuperada por parte dos alemães do nacionalsocialismo. Depois, o Sr. Beito a mesma coisa, o Putin é o homem mais rico do mundo, seguramente que sim, seguramente que sim. Quando dizem o Musk, você é o homem mais rico do mundo, diz logo, não, o Putin é capaz de ser mais rico que eu. Aquele ditado do Império Romano, quantas divisões, não é? Por isso ficamos por aqui, quero ir para a matéria um bocadinho. Sim, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu, sim senhor. Qual é que é o problema? O que é que os senhores estão à espera? Como diz o Platão, só o homem que sabe a verdade é que mente. Só o homem verdadeiro, assim é que é, só o homem verdadeiro é que mente. Não é o que sabe a verdade, só o homem verdadeiro é que mente. Essa citação do Platão sempre me fez muita espécie. Só o homem verdadeiro é que mente, ou seja, tem que se mentir às vezes na vida. Na política, seguramente que sim. Seguramente que sim. Na vida, isso com a vida pessoal romântica se tem que se mentir. Tem que se omitir. Na vida profissional e vida social tem que se mentir. Tem que se omitir. Tem que se deixar de dizer coisas, não mentindo, não fabricando algo de falso, mas dando uma meia verdade, sim.
no registro anglófono há muito o registro das mentiras brancas. Sim, as coisas triviais, sim, as coisas triviais. Eu prefiro ir para o caminho da omissão do que para a mentira branca. Tenho que omitir, porque se os senhores são verdadeiros a 100%, é esse o registro do Platão, quando o Platão diz que só o homem verdadeiro é que mente. Se os senhores têm uma companheira de 50 anos, quer dizer, vão dizer à mulher que a mulher está com barriga, ou vão dizer à mulher que, enfim, não é a mesma coisa quando tinha 20 anos, não podem dizer essas coisas, quer dizer, os senhores têm que ter cuidado com a verdade dura dos factos, não é? Eu ontem estava no treino, temos lá muita gente nova, e já estou nas 27, parte-me todo com as costas em água, estou nas 27, mas mal feitas, verdadeiramente bem feitas, 12, 13, 14 flexões de pino, e cheguei às 27 todo partido, todo escavacado, claro que o outro rapaz que à 20ª e qualquer coisa já cai, não consegue, depois os pulsos ficam a estalar, tanta força que fazem para fazer a flexão, e ao partir o pulso ou sai da parede, e eu fico lá até ao fim, todo partido, mas cheguei às 27 flexões ontem, mas muito cansado, hoje acordei com os pulsos a ferver, e sou mesmo maluco, fiz 27 flexões de pino mal feitas, né? Mas pronto, lá, porque uma das miúdas de 13 anos fez 20, muito mal feitas, praticamente só fez 2 ou 3 verdadeiramente, mas esteve ali a tentar ir abaixo 20 vezes, a tentar-me copiar, claro. E eu, para dizer para o meu de 20 anos, que ele me acompanha sempre, estamos velhos, ele depois parece que sim. Mas a questão que se coloca é que a juventude, quem tem 15, 20, 25, 30 anos, é outra coisa. Os senhores não podem dizer a verdade, principalmente em termos de competência. Eu costumo dizer a verdade, como sabem, insultar as gordas e os chugos, pronto, aquela coisa toda que já sabem. Porque eu sou um atleta, ainda hoje com 50 anos, tem aquela coisa do mestre japonês, não é? Quer dizer, que os mestres japoneses, os senhores vão ao Okinawa, estão a treinar dentro da água, a posição dos encostados, que é uma posição de karaté baixa, a fazer técnica, braço e perna, com 80 anos dentro da água, quer dizer, é uma coisa impressionante. São aquelas máquinas de combate. Eu lembro, quando estive o Sensei Noida em Lisboa, a primeira vez que conheci um Xian, que é aquele pessoal mesmo, craque, oitavo dan Sensei Noida, fazia aqueles saltos e aqueles shiros tupegariz, aqueles pontapés e aquelas shiros empis, fez lá uma técnica de cotovelo, um empi, que o kimono do outro voou pelo ginásio inteiro, alguns 50 metros, parecia mesmo filme, com 80 anos. E fazia a esparagata como ao Van Damme com 80 anos, eu disse, pá, Nossa Senhora. Ou seja, quando os senhores estão nesse registro, a coisa é muito diferente, percebem? Porque, têm que omitir, não podem ser como eu, chamar gordas e mal comidas, aquela coisa toda, e peludas, e tem que se ir lá, que com o raio, matar as traças e as lêndias lá nas ratas da malária e tal. Isso cai mal, né? Cai muito mal, como eu percebo. Mas eu sou assim, como sabem, eu sou um bocado arruaceiro. Quando me provocam, personalmente, e quando me desrespeitam, então quando me fazem mal, bem, o arruaceiro vai para a janela fora. Quando me fazem mal, então, ui. Já perceberam há muito tempo, né? E então, para ir para a matéria, pois os primeiros-ministros mentem mais que ninguém, mentem muito, tem que mentir. A política, não há política sem mentira, na cara dos cidadãos, que foi o que aconteceu com o Nixon, quando o Daniel Elberg publicou os relatórios do Pentágono sobre o Pentágono, do Departamento de Estado, da CIA, estava tudo junto, o famoso relatório do Pentágono, já tinha sido o McNamara no tempo do Lyndon Johnson e no tempo do Kennedy, que foi verdadeiramente quem começou a guerra no Vietnã, foi o McNamara, como sabem, a secretária de Defesa, como é que foi, uma variedade daquelas. Ele pediu o relatório, e foi dito claramente no relatório que era impossível ganhar a guerra no Vietnã, e desde os anos 60 que eles sabiam isso, a política externa norte-americana.
Lyndon Johnson sabia, Nixon sabia, e obviamente. E quando a população percebeu que os governantes estavam a mentir-lhes há 20 anos com milhares e milhares de mortos, bem, como devem calcular, a partir dessa altura nunca houve a mesma relação entre o público, a população norte-americana e os presidentes. Essa confiança só foi recuperada com o Reagan, mesmo assim, mas a população norte-americana estes tipos são uns tangas, mas tangas. Tangas, mas tangas. Sim, os políticos são tangas normalmente, são. Qualquer profissão de grande responsabilidade, a verdade absoluta não existe. Nem o Vaticano, nem os Papas. Ui, Nossa Senhora. O Colégio Cardeal Lécio. Ui, Nossa Senhora. Uma vez estava a falar com o Mário Rainho. Então, mas ele tinha estado no seminário, lá coisa. Não foi no seminário, tinha estado lá com a posteia. Não me lembro, ele teve um percurso. Um ensinador do Parque Mayer e tal, que era todo. Pronto, era de arco-íris, né? Então eu gostava de ir lá ter com ele, eu e o José Barros, porque as coristas, né? As girassas das miúdas, normalmente dos países de leste, pois, coitadinhas, andavam à fome, porque aquele pessoal era todo homossexual, né? Os atores, os ensinadores, tudo, e eu já aparecia o Palácio de Buckingham, já aparecia Cambridge, né? E eu disse, isto aqui é uma fartura, era um paraíso, eu chamava o Viveiro, eu disse, vamos para o Viveiro, vamos para o Viveiro, para o José Barros, ele José Barros também era fresco, e então as coristas, aquilo, que bons tempos, muito giras, e coitadinhas à fome, porque aquilo era, os rapazes todos, era tudo arco-íris. E então o Mário Rainho, que era homossexual, muito bom rapaz, dizia-me sempre, mas você sabe isto, coisa, isso, pois daí, sabem essa aposta, sabe lá. Eu sei, Mário, eu sei. Pois a religião, ui, Jesus, quanto mais beatos, pior, ui, Jesus. A religião com essas coisas tem com cada telhado de vidro, que nem quero imaginar. Ou seja, mente-se muito na política, na religião, na vida social. Os senhores têm que... Eu prefiro ir-se para mais... Não sejam tão platónicos, não sejam mais platónicos que o Platão. Pronto, o homem verdadeiro é que mente a verdade, tem que haver ali uma meia-verdade, uma omissão. Mentira branca, não gosto muito da expressão. Mas sim, os primeiros-ministros mentem muito. Mentem, sim senhora. Não há outra hipótese. Porque a população é estúpida, nunca vai perceber a complexidade de se fazer política. E como em tudo na vida, quando não percebem, atacam, destroem, cospem, assassinam, enfim, o habitual. Que a gente já percebeu há muito tempo. Tínhamos ficado aqui na inconsistência das perícias, como sabem, 3 perícias completamente inconsistentes umas com as outras, todas feitas por psiquiatras, inclusive o psiquiatra nomeado pelo tribunal. E o coitado do juiz da primeira instância ficou ali com o menino nas mãos e acabou por decidir. E bem, aliás, o Sr. Juiz tinha muita experiência, visto que acabou por concluir, como viram no outro vídeo, e se não seguem os vídeos temos muita pena, não vou estar sempre aqui a repetir até ao final dos tempos. O Sr. Juiz da primeira instância decidiu, e bem, que aparecia uma imputabilidade diminuída, porque as 3 perícias realmente, essa minha imputabilidade, que é o artigo 89 do Código Penal italiano, o enfermo, o semi-enfermo, não é? Enfermidade, artigo 88, vício parcial de mente, 89. A articulação dos dois, o semi-enfermo dá o tal vício parcial. Como é parcial, é imputável diminuído. Não é imputável, nem imputável, é imputável diminuído, que é o nosso artigo 20, número 2 do Código Penal. No caso italiano, é uma conjugação do artigo 88 com 89, ok? Do Código Penal italiano, claro. E então o juiz, muito bem, realmente parece metade. Ora, entreposto recurso, foi aqui que ficámos, entreposto recurso pelo arguido, Ministério Público e partes civis, toda a gente recorreu, o Tribunal da Apelação de Roma, que é, obviamente, a instância a seguir, é os nossos tribunais de apelação, no caso italiano chama-se Tribunal da Apelação de Roma, considerou ser de excluir a diminuição da responsabilidade com base num vício parcial de mente, ou seja, artigo 89 do Código Penal italiano, seguindo o entendimento segundo o qual a prova pericial produzida no processo, voltamos, porque eles dependem dos peritos, para não terem hipótese, não percebem nada disto, percebem?
Segundo a prova policial produzida no processo, não havia atribuído ao arguido algo mais do que perturbações da personalidade. Voltamos sempre ao mesmo. Não integrando estes o conceito de enfermidade de mente previsto na lei penal italiana, porque o Código Penal italiano, o Código Penal português, o Código Penal alemão não dizem nunca patologias mentais específicas. São abertos, densificam um bocadinho. No caso do alemão, perturbações mentais, mas não são perturbações da personalidade, são perturbações mentais. No caso do português, anomalia psíquica, no artigo 20. Inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. O alemão, 4 tipos de perturbação mental, a última, outra grave, anomalia psíquica. Também vai ao registro português semântico, de semântica jurídica portuguesa, parágrafo do Código Penal alemão. E depois, o Código Penal italiano fala de enfermidade no artigo 88 e fala de vício parcialmente no artigo 89. O Tribunal de Segunda Instância diz: isto não está na lei. Não integrando estes o conceito de enfermidade de mente prevista na lei penal italiana. Eu estou aqui a parafrasear a sentença. Está em italiano, mas estou a traduzir para português. Desta decisão do Tribunal de Segunda Instância, e acabou. Ficaram ali do banho-barinha completo. Desta decisão do Tribunal de Segunda Instância foi interposto recurso para a Suprema Corte de Cassação, que decidiu remeter o processo para o Pleno das Secções Criminais para fixação de jurisprudência, ou seja, foram a dinâmica italiana um bocadinho diferente da portuguesa, no caso do Supremo Tribunal Italiano, no caso jurídico-penal puro, só o Pleno das Secções Criminais da Suprema Corte é que pode fixar a jurisprudência obrigatória. E realmente, a Suprema Corte em si mandou para quem de direito para se fixar a jurisprudência obrigatória, de modo a superar a divergência entre as duas orientações que vinham a ser desenvolvidas em simultâneo. Uma, a mais seguida, segundo a qual, para efeitos de inimputabilidade, as anomalias suscetíveis de influir sobre a capacidade de entender, cognição, consciência do ilícito, e de querer, volição, livre-arbítrio, seriam apenas as doenças mentais em sentido estrito. Lembro-te das psicoses endógenas do professor Kurt Schneider, aquele debate todo no direito penal alemão, mesma conversa aqui. As doenças mentais em sentido estrito. Psicoses endógenas e no máximo psicoses exógenas, mas eram as endógenas as únicas verdadeiramente sem problema nenhum. Não é? Isto é, as insuficiências cerebrais originárias e aquelas que derivam de consequências estabilizadas de danos cerebrais de diversa natureza, como as psicoses agudas ou crónicas, ou o que o professor Kurt Schneider chamava psicoses endógenas. Outra minoritária, ou seja, na legislação italiana, só os psicóticos é que eram inimputáveis. E bem, cá para nós, não é? E essa era a tese dominante nos tribunais italianos. A outra minoritária, segundo o qual o conceito de enfermidade mental, recebido pelo Código Penal italiano, seria mais amplo do que o de doença mental, ok? Pelo que, apesar de nem todas as enfermidades mentais serem subsumíveis ao conceito científico de doença mental, deveriam poder inserir-se no âmbito normativo do conceito legal de enfermidade mental também os sujeitos afetados por psicopatias, no caso de estas se manifestarem com elevado grau de intensidade e de formas de tal modo complexas que se aproximariam nos seus extremos de uma verdadeira e própria psicose. Diz aqui a Suprema Corte de Cassação. Eu acrescento na nota, como não podia deixar de ser, na nossa perspectiva, verificados estes pressupostos de elevado grau de intensidade e de complexidade em termos sintomatológicos, já não configura o que se entende por psicopatia, ou seja, nestes casos não estamos a falar de uma psicopatia, mas sim de uma psicose. Enfatizamos novamente que a este respeito o nosso entendimento é outro,
Ou seja, na nossa perspectiva, as psicopatias, na nossa terminologia, o sim maligno, não revestem qualquer patologia mental, o que já era referido por Schneider, como sobre referimos. Ou seja, eu aqui dou uma tareazinha pequenina à jurisprudência italiana e digo, então, sério, o que eles dizem realmente são um bocadinho paradoxais. Não é um conceito científico a enfermidade mental, a doença mental é que é, mas deviam-se inserir-se no âmbito normativo do conceito legal de enfermidade mental, ou seja, não é um conceito clínico, mas jurídico, concordo, eles é que sabem do direito, há político o que é da política, há o direito o que é do direito, ou seja, o clínico assessoria, faz a perícia, não faz a perícia, fala com o procurador, fala com o juiz, eles falam com 500 pessoas ao mesmo tempo, para saber o que é que se passa, mas eles é que decidem, porque o juiz decide, não é? Como era o programa. Realmente, deviam poder inserir-se no âmbito normativo do conceito legal de enfermidade mental, não como conceito clínico de doença mental, mas como conceito jurídico de enfermidade mental. Não é doença, é enfermidade, um enfermo. Isto é interessante a linguagem. Também os sujeitos afetados por psicopatias. No caso destas se manifestarem com elevado grau de intensidade e de formas de tal modo complexas que se aproximariam nos seus termos de uma verdadeira e própria psicose. Ou seja, eu aqui digo, então não é psicopatia, já é psicose. Mas os juízes, de forma muito inteligente, de certa forma disseram, nós até sabemos que eles não são psicóticos, mas aqui de certa forma é a tal coisa do livre-arbítrio. Há uma certa ficção, não é? Temos que criar esta ficção que o livre-arbítrio existe, porque senão nenhuma deles era punido. Porque uns cumprem a lei e são pessoas de bem, e outros são psicopatas e assassinos. Portanto, tem que haver liberdade na escolha, porque senão, quer dizer, neste caso, estamos sempre a defender-nos com Deus Nosso Senhor é que me determinou aqui a minha ação. Não foi nada. Foi o Senhor que fez. Eles aqui, de certa forma, estão a tentar ter uma cidade airosa, ou seja, a psicopatia tem que ser punida, podem ser inimputáveis porque são como os psicóticos, como tal vão para o hospital psiquiátrico. É uma boa tese. É um bocado ficcional, porque eu não concordo que o psicopata seja como o psicótico. Muito pelo contrário, acho que é muito mais sofisticado e muito mais complexo. Mas se para punir tem que ser assim, porque senão, pois, o que é que se vai fazer com os psicopatas quando são prolíferos, não é? Porque nas molduras penais pequenas, como é o caso de Portugal, ou pequenas ou razoáveis, 25 anos e acabou, não é? Se forem associados ao psicótico, eles ficam muito ofendidos, aliás, os senhores chamam os psicopatas loucos, como se antigamente. Lembram-se do Código Penal francês, não é? Que só em 94 é que substituiu o articulado de 1804, que era o artigo 64 de 1804, que falava de loucura, e só em 1994, 190 anos depois, o artigo 122, número 1, é que substituiu o termo loucura. Os loucos, do antigamente, também o artigo 1886 falava dos loucos com intervalos lúcidos e dos loucos sem intervalos lúcidos. 1886, o Código Penal anterior ao que nós temos nos dias de hoje. Espetacular, eu gosto tanto disto, nem quero imaginar, por isso é que estou sempre a falar disto. E então a jurisprudência italiana, de certa forma muito airosa e muito inteligente, disse, pronto, também se calhar é melhor, e que eles ficam muito ofendidos, os psicopatas se os chamam loucos ou psicóticos, muito ofendidos, é a pior coisa que podem fazer um psicopata é chamá-lo de louco. Mesmo muito, e não são, porque eles têm uma consciência o psicótico puro é um terço dos sem-abrigo são psicóticos, são esquizofrénicos, quer dizer, coitados, não conseguem ter uma atividade profissional, uma família, aquilo são mesmo pessoas que, como se via antigamente nos hospitais psiquiátricos portugueses, celas alcochoadas, os homens estão o dia inteiro a bater com a cabeça na cela alcochoada, na parede, não é? Por isso é que as celas eram alcochoadas, porque literalmente iam a correr contra a parede, a dar cabeçadas. Isso é que é um psicótico puro. O psicopata, pelo contrário, o psicopata é tão difícil de apanhar devido à sua sofisticação intelectual, não à sua limitação. Mas pronto, aqui a jurisprudência italiana diz, não, realmente é de tal forma intenso, porque o que eles dizem com muita piada não, com muita
engenhosidade jurídica. Se as psicopatias se manifestam com elevado grau de intensidade e de formas tal modo complexas que se aproximariam nos seus termos de uma verdadeira e própria psicose. O que eu estou aqui a dar a entender? Os doutores juízes não são parvos, estamos a falar dos juízes conselheiros, estamos a falar dos especialistas na dinâmica jurídico-penal entre os juízes conselheiros. A Suprema Corte de Cassação tem os juízes conselheiros e depois o pleno das secções criminais são os especialistas dentro do Supremo Tribunal de Justiça deles no registro jurídico-penal. São mesmo craques, não são uns tontos. Eles, de certa forma, dão a entender, e bem, na minha perspectiva, que um psicopata é um psicótico no sentido moderno do termo, não no psicótico no sentido clássico do termo em que era a cela alcochoada. Eu estou a entender, estas pessoas são tão más, que atravessam a fronteira com o louco, mas não o louco da Idade Média, mas o louco do século XXI. Ou seja, a loucura deles é a maldade. É mais ou menos isso que os juízes conselheiros italianos, acho eu, que perceberam. Eu nunca falei com nenhum deles, mas é a minha interpretação, parece-me a mim. Parece-me a mim que eles, coitados, temos aqui um menino nos braços e pronto, tiveram que resolver da melhor forma que possível, que perceberam. E realmente, se um psicopata é considerado quase um psicótico, mesmo que seja imputável ou inimputável, especialmente se for inimputável, é condenado a medida de segurança para o hospital psiquiátrico ao pé dos outros psicóticos. Eu só discordo que vá para o pé dos outros psicóticos. Eu acho que eles têm que ir para um estabelecimento profissional de alta segurança só para psicopatia, sociopatia e os serial killers. Não pode haver psicóticos ali, porque esses típicos psicóticos da cela alcochoada são comidos vivos literalmente pelo psicopata, isso vos garanto. Por um Ted Bundy ao lado de um Ed Gein, Nossa Senhora, não é? Conforme é perceptível ao longo de toda a decisão, a Suprema Corte Italiana desvalorizou a questão relativa à classificação das causas possíveis de inimputabilidade, secundarizando o dilema consistente em saber se as perturbações da personalidade constituem ou não formas de enfermidade. Centrou-se na determinação dos termos, o princípio da legalidade criminal no artigo 1º do Código Penal, determinação da norma, densificação da norma, certíssimos, que centrou-se na determinação dos termos. É uma norma muito aberta, está suscetível de qualquer interpretação, é verdade, mas se determinam os termos, é isto pode ser inimputável ou isto pode ser imputável. São opções do legislador e também da jurisprudência. Centrou-se na determinação dos termos, em que tais perturbações são suscetíveis de afetar a capacidade de querer ou de entender, querer consciência do ilícito, querer livre-arbítrio, entender consciência do ilícito, do sujeito portador de acordo com o conhecimento científico disponível. Para chegar à conclusão, e com isto vou começando a concluir, de que diferentemente do que resulta do modelo médico ou nosográfico, dão aqui um bocado de matéria aos psiquiatras, deve ser atribuído significado patológico também às alterações mentais atípicas paradigmaticamente exemplificadas pelas psicopatias, entendimento com o qual discordamos, como temos vindo a demonstrar, coloco eu entre parênteses. A Suprema Corte Italiana partiu da consideração de que o conceito de inimputabilidade é simultaneamente empírico e normativo, no sentido em que, se é cabido às ciências empírico-sociais, psicanálise, psicologia, psiquiatria e sociologia, se é cabido às ciências empírico-sociais individualizar em primeiro lugar o conjunto dos requisitos biopsicológicos, devia estar aqui biopsicossociológicos, mas está bem, biopsicossocial, mas eles aqui no acórdão escrevem requisitos biopsicológicos necessários e a poder dizer-se que determinado indivíduo se encontra em condições de compreender, voltamos à cognição, consciência do ilícito, capacidade de entender, e reproduzir o conteúdo da mensagem normativa conexa à previsão de sanção punitiva. Ao julgador pertence a fixação, o julgador é o juiz,
pertence à fixação das condições para a relevância jurídica dos dados científicos proporcionados, o que obedece a referentes e valorações que transcendem os aspectos estritamente científicos do problema e se atêm diretamente aos objetivos de tutela perseguidos pelo sistema de direito penal e dos códigos de legitimação do exercício do poder punitivo. Brilhantes, diz aqui o acórdão da Suprema Corte de Cassação. Ou seja, eles aqui puxam os galões e dizem: sim senhor, os peritos dizem isto, os doutores médicos psiquiatras dizem isto, os doutores psicólogos clínicos dizem aquilo outro, os doutores psicanalistas dizem aquilo outro, e os sociólogos, doutores, entre aspas, de outras coisas, dizem aquilo outro. Sim senhor, biopsicológico, biopsicossocial, brilhantemente dão relevância jurídica aos dados científicos proporcionados, mas obedece a referentes e valorações que transcendem os aspectos estritamente científicos do problema e se atém diretamente aos objetivos de tutela perseguidos pelo sistema de direito penal. Ou seja, a ciência diz isto. Sim, senhor. Nós, no direito penal, temos códigos de legitimação, e é assim que concluem, e aos códigos de legitimação do exercício do poder punitivo, que é a ressocialização do arguido. Desde o IACHEC, que é assim em todo o mundo. Em todo o mundo não, no mundo civilizado. Inclusive os americanos, apesar de, enfim, porque a gente já sabe, né? Agora, os códigos de legitimação do exercício do poder punitivo e os objetivos de tutela perseguidos pelo sistema de direito penal, a famosa perspectiva político-criminal, o legislador e a jurisprudência, eles é que mandam. Eles aconselham-se com os homens da ciência, aconselham-se com o conhecimento científico disponível, mas no final das contas o direito deve proteger, o juiz é sempre o garante dos direitos, liberdades e garantias do arguido. O procurador não, o procurador acusa e tenta condenar o arguido, mas não o juiz. O juiz tenta sempre defender os direitos, liberdades e garantias do arguido contra o poder punitivo do Estado. Coisa que eu fiquei estupefacto de ver pessoas formadas em Direito a dizer exatamente o oposto. E eu disse: mas desde quando é que assististe? Desde quando é que ai Jesus, mas como é que se acabou esse curso, por amor de Deus? É assim, eu nunca tinha visto insultar-se tanto a função do juiz e a função do tribunal. O procurador, sim, o procurador, a gente já sabe que é gancho. Agora, o juiz de direito está para lá para proteger o arguido. É essa a função, por isso é que o Dr. Carlos Santos sempre foi todo atacado, porque tinha a cabeça de procurador, né? E tinha a ação de procurador. Não, o juiz não tem nada a ver com a polícia, nem com os órgãos de investigação criminal. O juiz é mesmo, o melhor amigo do arguido num tribunal é o juiz. Porque é ele que está ali como garante dos direitos, liberdades e garantias dele, arguido. E aqui estes outros juízes disseram muito bem. Não, o direito penal não é para chicotear, nem para prisões perpétuas desta vida, não é? Se bem que os italianos, enfim, não vou entrar por aí hoje, mas foram muito humanos e muito inteligentes. Reconheço que sim. Disseram: não, quem manda somos nós, achamos que o sistema punitivo é melhor servido desta maneira e o código de legitimação do poder punitivo é realmente, tem valores, obviamente, em termos de valor juridicamente protegido, que é a dignidade da pessoa humana, que é o valor basilar dos códigos penais todos ocidentais, e eles disseram: não, em relação à dignidade da pessoa humana, a ciência pode dizer o que disser, mas o direito penal tem a última palavra, e tem. Para concluir, tal perspectiva, já vos estava a adiantar o raciocínio, tal perspectiva conduziu a Suprema Corte Italiana, e vou com isto, não fica muito longo, a inscrever a compreensão da relevância jurídico-penal das perturbações da personalidade num contexto dogmático que atribui ao princípio da culpa, enquanto expressão da dignidade da pessoa humana e objeto de consagração constitucional, extrema-direita, é melhor ouvir, uma eficácia irradiante sobre o sistema de direito penal ordinário. Eles foram mais longe e disseram: o princípio de culpa, que todos os penalistas dizem, é a expressão direta da dignidade da pessoa humana. A supera e o pedreiro
tem sempre a lógica da vingança, tem sempre a lógica da leite de leão, olho por olho, dente por dente. Não é um jurista de excelência, nem um penalista. O penalista sabe que o princípio da culpa, que é fundamental no direito penal, não há culpa, não há pena sem culpa, ok? É um dogma do direito penal, medida da pena é medida da culpa. O princípio da culpa é uma expressão da dignidade da pessoa humana. Como é que os senhores querem colocar um predador sexual em prisão perpétua? O que é que fazem os psicopatas que matam 5 ou 6 pessoas? 3 ou 4 prisões perpétuas como nos Estados Unidos? Se põe um predador sexual, é uma besta, reconheço que sim. Predador sexual em prisão perpétua, o que é que é um crime de sangue, o que é que fazem às pessoas que cometem crimes, peço desculpa, um crime sexual, um predador sexual é um crime sexual, o que é que os senhores fazem às pessoas que cometem crimes de sangue, que obviamente o homicídio qualificado é o crime mais severo de todos, não é? Muito mais grave que uma violação, independentemente da vítima. É assim, há uma hierarquia do bem juridicamente protegido no direito penal. A não ser que os senhores queiram deitar para o caixote de lixo 2.000 anos de evolução do direito penal. Vão falar com o Papa Leão XIV, Totó, andaste a estudar direito canónico para nada, filho. Desde o Santo Agostinho que a gente não evoluiu nada. Pronto. Eu não sei se os senhores estão a ver a dificuldade que eu tenho estado nas redes sociais. Tenho que levar com as chupeiras e com os padreiros e com os analfabetos que ou não acabaram o ensino secundário ou foram para a universidade e tiveram um curso de merda e vêm falar aqui com os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça italiano. Não sei se os senhores estão a ver, eu preciso dizer que eu não tenho aqui estar a falar com os senhores, não é? Por amor de Deus. Ou seja, vou repetir, tal perspectiva conduziu a Suprema Corte Italiana, e com isto concluo, a inscrever a compreensão da relevância jurídico-penal das perturbações da personalidade num contexto dogmático, jurisprudência obrigatória, que atribui ao princípio da culpa, enquanto expressão da dignidade da pessoa humana e objeto de consagração constitucional, está na Constituição, tanto italiana como a nossa, uma eficácia radiante sob o sistema do direito penal ordinário, sujeitando-o à necessidade de fundamentar a responsabilidade penal em apropriados elementos subjetivos e recusando-lhe a possibilidade de instrumentalização da pessoa, designadamente para efeitos de prevenção geral. Já Kant dizia isso. A pessoa é um fim em si mesmo, não um meio para um fim. Claramente, a jurisprudência italiana diz: o sujeito penal ordinário é sujeito à necessidade de fundamentar a responsabilidade penal em apropriados elementos subjetivos e recusa-se por completo a instrumentalizar a pessoa, designadamente para efeitos de prevenção geral. Ou seja, esta pena de prisão perpétua é para toda a gente que ofereça dúvidas ao direito penal ordinário. Os juízes dizem: não, um momento, vamos fundamentar a responsabilidade penal em apropriados elementos subjetivos, caso a caso, que é o que eu defendo em relação à psicopatia. Se há haver uma prevenção especial, tem que ser caso a caso, com uma muito cuidadosa avaliação no que concerne a estas pessoas. E tem que ir, senão fica muito longo. Vamos ficar por aqui, mas esta vai ser a última frase. Sob a incidência do princípio da culpa, senão fica muito longo, hoje aos 9 euros. Sob a incidência do princípio da culpa, a configuração jurídico-penal da responsabilidade exige, segundo a Suprema Corte, não apenas que esta radique na comissão material do facto, mas que ainda seja possível reconduzir a realização do acto, o facto e o acto, típico e ilícito, no âmbito da faculdade de controle e decisão do sujeito, seu autor, ou seja, o livre-arbítrio e a consciência de licitude têm que estar articulados, sem que toda a ação humana constituirá apenas uma manifestação mecanicista e objetiva de evento historicamente determinado. Estou na favela da Rocinha, seguramente que o meu livre-arbítrio nunca vai ser legitimado. Bem, então eu sendo da Amadora seria um bandido para sempre, não é? O Jorge Jesus seria um bandido para sempre. O professor Paulo Pinto de Albuquerque, que é da Amadora, que chegou a juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, percebe mais disto, provavelmente os juízes conselheiros da jurisprudência italiana, também era um bandido, porque é da Amadora.
essa determinação historicamente determinada, passando a redundância, como dizem aqui os seus juízes, é a coisa mais estúpida que eu algumas vezes ouvi na minha vida inteira, e ouvi isto muito tempo nas minhas lives pela extrema-direita. Nasceu na favela, é bandido. Quase assim. E quer dizer, ficamos por aqui. Hoje não faço mais vídeo nenhum, já fiz muitos, e acho que ficamos por aqui em termos de jurisprudência italiana. Vou continuar, não é? Mas é interessantíssimo, Eu tenho algumas reservas, bastantes reservas com a solução que os doutores juízes, conselheiros do Supremo Tribunal Italiano, do Supremo Tribunal de Justiça Italiano, concretizaram, mas reconheço que até hoje foi a mais elegante fórmula jurídica que eu via formulado. Reconheço que sim. Um abraço, até amanhã.